Nós sabemos muito bem que o Brasil está mergulhado num poço de lama, desde corrupção, desde furto, roubo, desde uma insegurança, tanto na parte jurídica como na parte política. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos. Mas será que isso é o suficiente para que todos nós venhamos perder a cabeça? Será que todos nós não estamos enxergando o que de fato está acontecendo? Não estamos entendendo o que está à nossa volta, ou o que está nos alcançando, ou o que estamos sentindo? O Brasil, apesar dos grandes rumores em que o envolvem, acordos que não estão bem esclarecidos, mas existe uma falta de entendimento, e essa falta de entendimento ela tem que ser proliferada da melhor maneira possível por esses partidos que aí se encontram. Essa forma encontrada para justificar um dos acontecimentos que ocorreu na América Latina, ela põe em xeque-mate, ela põe na cumplicidade esse governo que aí se encontra. Nós não vamos aqui relatar os motivos, os quais o presidente, o ditador, o narcotraficante, o criminoso, o usurpador da riqueza daquele país, da Venezuela. Não entra esse caso. Isso é matéria para que as pessoas que se encontram dentro dessa redoma, eles possam discutir. Nós não estamos preocupados com isso. Isso seria o menor ou a menor preocupação dos fatos que vai sobrar para o Brasil. Nós sabemos muito bem que o Foro de São Paulo ele foi fundado por Fidel Castro e o atual presidente da República. Nós sabemos muito bem quais são as preocupações e as atuações desse grupo que foi criado aqui, diante dos nossos olhos. Todos os acontecimentos, ou pequenos acontecimentos, que encontram-se hoje na mídia, desde o internamento do Bolsonaro, desde a condenação de 8 de janeiro, desde as pessoas presas, desde as perseguições, desde as questões políticas, desde a forma que o Congresso vem tratando, tudo isso está relacionado a um simples fato fora de São Paulo. Não foge disso. Não passa. Está ali. Nós sabemos que a América Latina, ela, nos últimos 40 anos, as suas alianças elas foram forjadas sobre uma ideia, sobre uma formação, sobre um comportamento que ninguém pode destruir. Ninguém. Mas cada país, quando ocorre o que aconteceu na Venezuela, em que o líder da Venezuela ele foi preso por causa dos crimes que ele cometeu, então cada país passa a fazer a sua propaganda. Aliás, é uma forma que eles têm de usar as pessoas para manipulá-las da melhor maneira possível, usando os termos soberania, violação, sequestro. Eles usam tudo isso para que possam fazer com que poucas pessoas imbecilizadas possam ir às ruas gritarem palavras de ordem que sequer podem compreender o que é de fato palavras de ordem. O que mais tem me feito pensar
foi justamente as pessoas nas ruas pedindo para que o presidente dos Estados Unidos tire as suas patas da América Latina. Como se esses que o grita pudessem pelo menos compreender o que é a América Latina ou se tenha em sonhos passados por essas regiões. Mas também não são massa de manobra, são pessoas imbecilizadas, que as suas mentes estão envenenadas, alugadas por algum punhado, que às vezes a mentira os paga da melhor maneira possível para gritar palavras sem anexo, ao qual nós encontramos esses movimentos ridículos e por falta de entendimento sobre um argumento que é criado pelo Foro de São Paulo. As pessoas não estão tendo a clara evidência do que estão fazendo. Porque um ditador, um criminoso, foi preso por via de fazer com que sua população, seu povo, sua nação, passasse por situações extremamente no que podemos entender pobreza, no extremo da pobreza. Pessoas que foram perseguidas, mortas, outros foram para os calabouços, outros foram para as prisões, outros usaram os meios para liquidar, aniquilar aquelas vidas. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas desapareceram, muitas pessoas estão presas. Estão na mídia, se você ver caminhões, carros, passando por cima de pessoas desarmadas, porque foram divergir sobre as ideias criminosas desse governo, que agora ele se sente até mais seguro quando esse criminoso está preso, está sendo julgado. Essas pessoas que estão gritando palavra de ordem sequer estão compreendendo ou possam compreender que as pessoas estão comemorando na Venezuela são pessoas que saíram, se aliviaram desse mau elemento. E essas pessoas estão justamente de uma forma enlouquecida, buscando os meios de gritar palavras de ordem, como tivesse que defender a sua própria vida daqueles que estão clamando por liberdade. Quer dizer, aquelas pessoas que estão clamando por liberdade, que são os venezuelanos, os brasileiros não têm nada a ver com isso. Se você não é venezuelano ou não tem parentesco, não se meta nessa questão. Eles estão comemorando porque saíram da dor, da miséria. Eles estão tentando se equilibrar novamente com o país. Junta-se um povo, um grupinho imbecilizado, para defender um ditador que estava levando à morte aquelas pessoas. Então, quer dizer, aquelas pessoas que estão se alegrando na Venezuela, para essas pessoas que estão gritando, não tem sentido, mas teria se essas pessoas estivessem no lugar delas. Queria saber se eles iriam gritar. São essas preocupações que nós temos que ter. São esses pontos de vista que nós temos que nos preocupar. Porque essas pessoas vão às ruas e têm o direito de fazerem, têm o direito de agredirem, têm o direito de falar palavras de ódio que não têm anexo nenhum em relação à vida ou existência, ou qualquer outro sentido da vida. Nós estamos vendo o governo preocupado com a relação dos Estados Unidos com a Venezuela, que é relação de justiça. Nós estamos vendo o governo enviando notas de preocupações. Estão tentando virar a terra de ponta cabeça para ver se consegue resolver algum problema. Nós estivemos
assistindo, nós estivemos assistindo uma reunião de cúpula da América Latina. Países que nunca se uniram para falar sobre a violação da soberania da Venezuela. E quando e onde estavam esses mesmos líderes preocupados, que agora estão, ou se eles se preocuparam algum dia com as mortes, com os assassinatos, com as perseguições, com os sequestros de pessoas inocentes que se encontram nos calabouços da Venezuela? Onde essas pessoas estavam para dizer: Maduro, você está errado? Onde essas pessoas estavam? São cúmplices porque fazem parte desse Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, ele tem braços, tem uma liderança inimaginável, mas eles têm tem um braço financeiro. Quando a empresa de petróleo Venezuela foi estatizada, foi nacionalizada, foi justamente para levantar dinheiro para poder fomentar, investir nesses governos ditadores, desses governos ao qual se encontram em algumas partes desse mundo, foram investidos, receberam dinheiro de investimento. Eles venderam, sucatearam, eles fizeram a empresa petróleo, PDS, como vocês, hoje as pessoas falam que o Trump está querendo o petróleo. O petróleo nem lá pertence, nem a eles pertence mais. Nem gás, nem Venezuela nunca viu gás, nunca viu petróleo. Tudo foi vendido, foi dado. Quem beneficiou-se desse petróleo da Venezuela há anos aí, que tem sido e quem está sendo beneficiado é a Rússia e a China, que estão enchendo seus porões de petróleo, praticamente doado pela Venezuela, para ter um apoio militar que fracassou. Então nós estamos assistindo tudo isso, e isso tem um conjunto, isso tem uma ideia, foi planejado. Cada país está mergulhado nesse comportamento de Foro de São Paulo para implementar uma ideia de Estado-nação na América Latina. Nós, aqui no Brasil, temos outros meios. Então, a forma em que o crime organizado hoje se está estabilizado e funcionando, e muito bem funcionando, é justamente para gerar dinheiro, para que possa fomentar justamente essa parte política que faz com que as pessoas possam aplicar os meios de saber que tem um fundo e saber que o outro lado, que é os que trabalham, esses seria expropriado, se não é assaltado, é expropriado por forma de imposto. É tão grave o que nós estamos vendo no Brasil que não é possível que não possamos viabilizar, não possamos envolver o Congresso Nacional. Mas algumas pessoas podem até dizer: mas e a direita? Eu te pergunto, que direita? Que direita? Que direita nós estamos vendo a ponto de frear? Como você pode imaginar, frear essa esquerda ou esse grupo? Não há como. É como você colocar um gigante de 10 metros lutando com uma formiga. São 40, 50 anos que esse povo se movimentam. Nós não estamos, eu vou repetir, nós não estamos vendo movimentos de direita capazes de afrontar ou mesmo de divergir com esse pessoal que se encontram. Não é possível que isso aconteça. Nós estamos vendo essas pessoas no Congresso Nacional e as pessoas dizem: não, mas o PL tem uma maior bancada, mas por que não vence
Por que não vence? Porque tem uma enxurrada de dinheiro ali dentro. O presidente Lula, só para você ter uma ideia, de emendas foram mais de 26 bilhões de reais. É muito dinheiro. Dá para sustentar o Congresso Nacional por mais, digamos, são 6 bilhões por mês, então nós temos aí uns 5 meses, aproximadamente 5, 6 meses do gasto do Senado da República é o que eles recebem por emenda. É muito dinheiro. E o governo não gera nada. Vem de quem? Lá do trabalhador. O maior responsável por tudo isso é o Congresso Nacional. Já observaram que sempre o presidente, quando tem um presidente de Câmara e Senado que ocorre e que ali corre uma pessoa, digamos, de direita, ver que eles nunca ganham? Eles não ganham. Não tem como eles ganharem. Porque o dinheiro fala alto demais. O dinheiro fala alto. Quando apresentamos notas de 50, de 100 fala mais. Quando apresentamos as de 100, de 200 fala mais. Isso é que nós estamos vendo. Então, tudo isso que você está vendo, tudo isso que você possa imaginar que é real, as respostas, os movimentos para esse tabuleiro dessa política nojenta que nós estamos vendo no Brasil, isso aí nada existe a ponto de fazer com que você se convença que amanhã vai ter uma resposta. Você não vai ter resposta. Não vai ter. Olha, escute o que eu estou te falando. Eu não estou dizendo para você que não há solução. Eu estou dizendo para você que não há resposta. A solução nunca vai chegar, porque algumas pessoas que encontram-se do lado de fora estão mais dentro do que nós podemos imaginar. E desse jeito não vai haver Brasil. Não pode haver Brasil. Um abraço a todos. Até mais.